Olá! Hoje a gente vai desmontar uma das peças mais comentadas e, talvez mais polêmicas da reforma tributária no Brasil. O imposto seletivo, que já ganhou até o apelido de imposto do pecado, né? Um apelido que pega, né? Porque resume bem a intenção. A gente tem um conjunto de materiais bem completo aqui e a nossa missão hoje é ir além do apelido e entender, tipo, a máquina por trás desse imposto. Não é só sobre deixar a cerveja mais cara. Exato. A grande questão que fica é, isso é só mais um jeito de arrecadar dinheiro, um vilão no nosso bolso ou, sei lá, existe uma lógica mais inteligente em jogo? Vamos seguir o rastro das regras, das intenções e, claro, do dinheiro para descobrir o que esse imposto realmente significa. Para começar, a pergunta que todo mundo faz: por que criar mais um imposto? Já não temos o suficiente? Mas a resposta, pelo que eu entendi, está numa palavra meio técnica, mas que é essencial: o caráter extrafiscal do imposto seletivo. Exatamente. Pensa assim, a maioria dos impostos funciona como uma caixa registradora para o governo, certo? O objetivo é arrecadar. O imposto com caráter extrafiscal funciona mais como uma placa de trânsito. O objetivo principal é te dizer vá mais devagar ou não entra aqui. Ele usa o preço para influenciar o comportamento. É uma ótima analogia. Então, em vez de só cobrar, ele quer te convencer a não comprar certas coisas. E isso preenche um vácuo deixado pela reforma, certo? Antes a gente tinha impostos mais baixos para coisas boas, como a cesta básica. Agora a lógica se inverteu. Precisamente. A reforma simplificou muita coisa e acabou com essa seletividade que beneficiava produtos essenciais. O imposto seletivo entra para fazer o contrário. Ele não barateia o que é bom, ele seletivamente encarece o que é considerado ruim. E o foco, como os materiais mostram, está em duas grandes áreas: o que faz mal para a saúde e o que faz mal para o meio ambiente. Ok, a teoria está clara. Mas vamos para a prática, que é onde a discussão esquenta. O que exatamente está nessa lista negra que vai ser taxada? A lista é bem direta e tem alguns suspeitos de sempre, mas também algumas novidades. Primeiro, a parte ambiental: veículos, embarcações e aeronaves. Quanto mais poluente, em tese, maior a alíquota. Faz sentido. Aí vem os clássicos do imposto do pecado. Os clássicos: produtos fumígenos, cigarros de todo tipo e bebidas alcoólicas. Nenhuma surpresa aqui. Logo depois vem um item que já está gerando um debate gigantesco: as bebidas açucaradas. Refrigerantes, sucos de caixinha com adição de açúcar, energéticos. Nossa, essa briga vai ser boa. A lista continua com foco no meio ambiente de novo, né? Sim, bens minerais extraídos, como minério de ferro e petróleo, e também o carvão mineral. É uma forma de taxar a exploração de recursos não renováveis. E para fechar, um item bem do nosso tempo: concursos de prognósticos e fantasy esportes. Basicamente, o setor de apostas. Certo. Mas tão importante quanto saber o que entra é saber o que escapa. A Constituição fez questão de deixar algumas coisas de fora. Sim, e são imunidades com uma lógica clara. A primeira é para exportações. É uma regra de ouro no comércio internacional: você não exporta impostos. O objetivo é tornar o produto brasileiro competitivo lá fora. As outras duas são para serviços que hoje são considerados essenciais: operações com energia elétrica e com telecomunicações. Imagina se a conta de luz e a internet viessem com mais esse imposto. Seria complicado. E tem mais uma regra de não incidência que achei bem interessante. Tem sim. Bens e serviços que já recebem um grande desconto nos novos impostos principais, o IBS e a CBS, uma redução de 60% na alíquota. Eles também ficam de fora do imposto seletivo. É para evitar uma esquizofrenia tributária, sabe? O governo não pode dar um benefício com uma mão e tirar com a outra, taxando o mesmo item como pecaminoso. Ok, a ideia de encarecer o que faz mal está clara. Mas na prática, como se cobra isso sem criar um pesadelo burocrático? O material aponta para uma característica que parece ser a chave de tudo. Ele é monofásico. Essa é a grande sacada para simplificar. Pensa numa estrada com vários pedágios. Um imposto normal, plurifásico, te cobraria um pouquinho em cada cabine, na indústria, no atacado, no varejo.
O imposto monofásico derruba todas essas cabines e coloca uma só gigante bem na saída da fábrica ou na importação. A cobrança é uma vez só, no começo de tudo. Ou seja, o dono do bar que vende a cerveja não precisa se preocupar em calcular e pagar o imposto seletivo. A fabricante já fez isso lá atrás. Isso limpa a cadeia. Exatamente. Simplifica absurdamente a fiscalização e evita o efeito cascata de imposto sendo calculado sobre imposto em cada etapa. Falando em cálculo, outro ponto é que ele é calculado por fora. O que isso significa? Significa que o imposto não entra na sua própria conta. Se um produto custa R$100 e a alíquota do IS é de 10%, o imposto é R$10. O preço final antes dos outros impostos será 110. A conta não é feita em cima dos 110, o que aconteceria se fosse por dentro. Entendi. Então, na prática, a etiqueta de preço não vai ter um imposto escondido dentro dela, inflando ele mesmo. O imposto é calculado sobre o preço limpo do produto. Dá mais transparência. Exato. É uma regra que evita aquela bola de neve. Certo. Até aqui tudo parece fazer uma certa lógica de simplificação. Mas aí eu cheguei numa parte do material que me fez ler 2 vezes. Aparentemente, o valor desse imposto, esses R$10 do nosso exemplo, entra na conta dos outros impostos como o IBS e a CBS. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então não é só mais um imposto na conta. Ele age como um multiplicador, inflando os outros impostos também. É como se fosse um imposto sobre imposto, mas de propósito. Exatamente isso. E esse é talvez o ponto mais genial ou diabólica, dependendo do ponto de vista, do desenho desse tributo. A justificativa é puro suco do caráter extrafiscal. Ao fazer o imposto seletivo compor a base de cálculo do IBS e da CBS, o preço final do cigarro ou da bebida açucarada sobe ainda mais. O impacto dele se multiplica. O objetivo não é só cobrar o IS, é fazer com que ele contamine o resto da carga tributária para potencializar ao máximo o desincentivo. Uau! Isso é poderoso. Não é só uma camada a mais. É uma camada que faz as outras camadas ficarem mais grossas. É uma escolha política muito deliberada para tornar o produto realmente caro na gôndola. Deliberadíssima. E uma coisa que me deixou curioso no material é sobre as alíquotas. Elas são fixas, gravadas em pedra, ou o governo pode acordar um dia e decidir dobrar o imposto da cerveja? Como isso funciona? Aí temos um equilíbrio interessante entre rigidez e flexibilidade. Para criar o imposto ou para adicionar um novo produto à lista, é preciso uma lei complementar. Isso exige um quórum maior no Congresso, mais debate, mais consenso. Dá estabilidade à estrutura. Ok, então não é fácil inventar um pecado novo para taxar. Não é. No entanto, para alterar as alíquotas dos produtos que já estão na lista, basta uma lei ordinária, que é muito mais simples e rápida de aprovar. Isso dá ao governo a agilidade para, por exemplo, aumentar o imposto sobre cigarros se o consumo não estiver caindo como esperado. E essas alíquotas podem vir de 2 formas diferentes, né? Ad rem e ad valorem. Isso. Parece complicado, mas a ideia é simples. Ad valorem é a mais comum. É uma porcentagem sobre o valor do produto. Por exemplo, 20% sobre o preço de um carro. Já a ad rem é um valor fixo por unidade. Pensa em R$1 por maço de cigarro ou 50 centavos por litro de refrigerante. A vantagem da ad rem é que ela não depende do preço. Um cigarro barato e um cigarro de luxo pagam o mesmo valor de imposto, o que desincentiva mais fortemente o consumo dos produtos mais baratos. Entendi. Agora, uma coisa que me surpreendeu é que, apesar de ser um imposto comportamental, ele precisa seguir todas as regras de segurança para o contribuinte, sem exceções. Sim, isso é uma proteção importante. Ele respeita integralmente o princípio da legalidade, só a lei pode mudar, da anterioridade anual, ou seja, um aumento aprovado este ano só vale no ano que vem, e da anterioridade nonagesimal, a famosa noventena. E o que essa noventena significa, na prática? É uma trava de segurança dupla. A lei não pode pegar ninguém de surpresa. Mesmo que aprove um aumento em dezembro para valer a partir de 1º de janeiro, eles têm que esperar no mínimo 90 dias, ou seja, nada de aumento de imposto no susto depois do ano novo.
Isso dá previsibilidade para a indústria e para o consumidor. Certo. Agora vamos para um caso bem particular que o material detalha: a extração de recursos naturais. Parece que ali a regra do jogo muda um pouco. Muda, e é uma exceção fundamental. Lembra que falamos que a exportação é imune? Pois bem, para os bens minerais e petróleo extraídos, essa imunidade cai. O imposto seletivo será cobrado independentemente do destino, ou seja, incide mesmo que tudo seja vendido para o exterior. Por que essa exceção? Qual a lógica? A lógica é que o imposto aqui não está taxando o produto em si, mas o ato de extrair um recurso natural do país que é finito. É uma forma de o Brasil garantir uma compensação pela exploração do seu subsolo, não importa para onde o minério vá. E para evitar que isso inviabilize o setor, a alíquota é travada, no máximo 1% sobre o valor de mercado do produto extraído. O material também fala em bitributação e bis in idem, dois palavrões do direito tributário que geralmente são proibidos, mas que aqui parecem ser permitidos. Exato. Normalmente o sistema tenta evitar isso a todo custo. Bitributação é quando dois governos diferentes, tipo União e um Estado, te cobram pelo mesmo fato. Bis in idem é quando o mesmo governo, a União, por exemplo, te cobra dois impostos diferentes pela mesma coisa. E por que aqui pode? Porque a reforma autorizou expressamente. O imposto seletivo pode ter o mesmo fato gerador de outros tributos. Na prática, isso significa que um produto, como um carro, que já paga IPI enquanto ele existir, também pagará o imposto seletivo. É uma sobreposição intencional. De novo, o objetivo não é a elegância técnica, é reforçar o caráter extrafiscal. É dizer, esse produto é tão indesejado que vamos permitir uma dupla camada de tributação sobre ele. Ok, entendemos como funciona. Agora, a pergunta de R$1 milhão. Para onde vai todo esse dinheiro? O imposto é federal, mas ele não fica só em Brasília, certo? Certo. A divisão é complexa, mas a filosofia por trás é interessante. Existem duas grandes fatias de repartição. A primeira pega um bolo gigante que junta a arrecadação do imposto seletivo com a do imposto de renda e do IPI. Desse total, 50% é dividido com estados e municípios. E como esses 50% se dividem? A maior parte vai para os conhecidos fundos de participação. O Fundo de Participação dos Estados, o FPE, fica com 21,5%, e o dos municípios, o FPM, com 22,5%. O resto vai para financiamento regional e uns repasses extras. Essa é a divisão mais tradicional. Mas tem uma segunda divisão que me pareceu mais inovadora. Sim, e é essa a parte que conecta tudo. A segunda divisão pega 10% da arrecadação apenas do imposto seletivo e do IPI e manda para os estados e o Distrito Federal. É uma compensação proporcional às suas exportações. E desses 10%, uma parte precisa ser repassada aos municípios. E é aqui que a mágica acontece. A forma como os estados têm que dividir esse dinheiro com seus municípios não é só baseada no tamanho da população. Exato. É aqui que a lógica de incentivos volta com tudo. A regra diz o seguinte: 80% desse dinheiro, sim, é dividido pelo tamanho da população. Mas os outros 20% são prêmio por bom comportamento. E que comportamento é esse? 10% são distribuídos com base em indicadores de melhoria na educação. Se o município melhora seus índices de ensino, ele ganha mais dinheiro. 5% são baseados em indicadores de preservação ambiental. E os últimos 5% são divididos em valor igual para todos, o que acaba beneficiando os menores. Isso é fantástico. Quer dizer que o imposto que a gente paga mais no cigarro pode, no final da linha, virar um bônus para a prefeitura que melhorou a qualidade da escola, ou que cuidou de uma área de preservação. É exatamente essa conexão. O imposto que pune o consumo de algo prejudicial à saúde e ao meio ambiente acaba na ponta financiando e premiando quem investe justamente em educação e meio ambiente. É um ciclo virtuoso que está embutido no desenho da arrecadação. Resumindo tudo então, o imposto seletivo é muito mais do que um apelido chamativo.
É uma ferramenta de política pública disfarçada de imposto, projetada não só para arrecadar, mas para ativamente modular o comportamento da sociedade. Sem dúvida. Cada detalhe, desde a cobrança única até a forma como ele inflaciona outros tributos, foi pensado para maximizar esse efeito de desincentivo. E a cereja do bolo é a distribuição da receita, que transforma a punição ao consumo ruim em um prêmio para a boa gestão em áreas essenciais como educação e meio ambiente. É uma mudança de mentalidade, né? O tributo deixa de ser um fim em si mesmo e se torna um meio para alcançar outros objetivos de políticas públicas. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, que não está nos textos, mas é uma consequência inevitável. A lista de produtos pecaminosos foi definida agora, com base no que a ciência e a sociedade consideram prejudicial hoje. Mas e daqui a 10, 20 anos? À medida que nossa compreensão sobre saúde e ambiente evolui, o que mais pode entrar nessa lista? E que tipo de debates teremos para decidir o que o Estado deve ou não considerar um pecado tributável? A discussão está só começando.